para gravar aqui. Tira uma selfie para nós aí, galera. E se puder, né? Publica lá no seu Insta. E se puder também, marca lá o @Colégio Planeta ou @Sostag, né? Eu vou fazer a minha agora aqui para publicar, que eu falo para os meus amigos que vou dar a última aula da sexta aí, eles nem acreditam. Cara, eles falam que acho que é mentira, né? Galera, mas vamos lá, senhores, tá aí, tamo junto, hein? Galera, então se puder, tira aí, faz aí, publica lá depois, tá? Vou fazer a minha, já fiz a minha agora aqui, tá registrado. Galera, é o seguinte, ó, vamos lá, para finalizar então essa semana abençoada aí, né? De conquistas aí para vocês. Estamos finalizando o movimento circular. Na aula passada, a gente falou sobre transmissão de movimento circular quando eu uso uma corrente ou uma correia. Eu tenho uma roda dentada que gira, aí essa roda dentada encaixa numa corrente e a corrente transfere o movimento para outra roda dentada. Fizemos até um exemplo da bicicleta, que é o exemplo mais comum. Confere aí, meninos. Fizemos até esse exemplo da bicicleta, né? E, cara, aqui, cara, se você pegar o seu livro, você vai ver, irmão, tá? Mas um monte de equações. E, cara, não dá pra gente decorar esse tanto de equações. Aqui você tem que ser meio que malandro e usar a sua lógica. O da aula passada, galera, foi transmissão, né? Feito por corrente, correia, né? E hoje vamos ver como que funciona a transmissão usando rodas dentadas. Dente de uma encaixando no dente da outra. A estratégia é a mesma. Mas a estratégia é a mesma, as mesmas regras que valem para transmissão, quando tem uma corrente, uma correia, passando o movimento de uma para outra, vai valer para as rodas dentadas. Dente encaixando no dente. O que acontece, ele é só o lance do sentido do giro que muda um pouquinho. Cara, para quem não lembra, na aula passada a gente fez, por exemplo, o exercício da bike. Fizemos ele aí, foi bem no finalzinho da aula, tá? Aí, galera, ó. Por exemplo, você pedala, você faz isso aqui girar. Essa peça aqui é a coroa, né? Se ela gira no horário, a corrente leva o movimento lá para trás e a catraca também gira no horário. A estratégia aqui é pegar o tamanho do grande, sempre pega o tamanho do grande e divide pelo tamanho do pequeno. Pode dividir o raio, pode dividir o diâmetro e pode dividir o número de dentes. Quando você divide, o resultado é 8. Para o engenheiro, a razão de rotação é 8:1. Enquanto um dá uma volta, o outro dá 8. Aí o que você lembra é que a engrenagem pequena sempre tem que dar mais voltas. Então, se deu 8, você quer descobrir como que a pequena roda, pega o da grande e multiplica por 8. Agora, às vezes, no exercício, você está querendo descobrir quantas rotações a grande faz. Se você lembra que a pequena dá mais volta, obviamente o revés 3 vale. A grande tem que dar menos voltas. Eu vou lá, como que eu descubro o giro da roda grande? Eu pego o tanto de voltas que a pequena deu e divido por 8. A ideia, galera, é a mesma. Fizemos isso aí na aula passada, né? Foi bem no finalzinho da aula, né? Cara, fizemos essa conta aí, beleza? Acho que ficou faltando só a letra C, que era a tarefa de casa. Mas depois eu volto lá. Agora, na transmissão de rodas dentadas, vamos usar a mesma pegada. Eu vou colocar algumas equações aí, A, B. Você só vai anotar o item C. Agora é a hora de você mexer no seu WhatsApp aí, colocar aquela foto lá, né? Online. Por quê, galera? Tá. O que acontece, cara, é que nessa transmissão, as engrenagens têm que ter a mesma velocidade linear. Como que é o movimento? Os dentes do A encaixam nos dentes do B. Se passa 10 dentes do A, também passa 10 dentes do B. Mano, nenhum engenheiro vai fazer um dente aqui, cara, mais espaçado que o outro, senão ele vai patinar. Então, se eu marcar um segundo aqui, ó, pá, passa 10 centímetros de dentes no A, 10 centímetros de dentes no B. Então, a velocidade linear, que é aquela que eu divido a distância pelo tempo, vai ser a mesma. Mas, ó, você não vai dar moral para isso não, tá? Velocidade do A é igual a velocidade do B, é linear, né? Só que eu tenho o viadinho do WR. Eu vi a bundinha da Raimunda, eu vi a bundinha do Rodrigo, né? No lugar do VA, eu posso trocar. Os livros colocam essa equação aqui. Nós não vamos nem usar isso aqui, não. Ômega A, RA é igual ômega B, RB. O que essa equação entrega de importante para a gente? O lado esquerdo tem que ser igual ao lado direito da equação. A engrenagem igual essa aqui, cara, essa grandona, se ela tem um raio grande, para compensar, a velocidade angular de rotação dela é pequena, que foi o que a gente combinou.
a engrenagem grande ela fica dando menos voltas. Porque o lado esquerdo da conta tem que ser igual ao direito. Essa petititinha, cara, ela tem menos raio. Então, para a conta dela ser igual à conta do outro, ela tem menos raio. Então, para compensar a velocidade angular, ela tem que ficar dando voltas mais rápidas. Ou seja, meninos, anota esse item C, tá? Isso aqui vale para muita coisa. Anota o item C. Você não vai anotar. Eu não uso essa equação A, não uso a equação B. Cara, eu só uso isso aqui, ó, tá? A lógica. Meninos, numa transmissão que é feita por correia, por corrente e agora por rodas dentadas, dente encaixando no dente, a minha estratégia é sempre pegar o tamanho do grande e dividir pelo tamanho do pequeno. Eu dividi 300 dentes da roda grande, 300 da grande, 100 dentes do pequeno, 300 por 100 dá 3. O que isso me entrega? Se eu quiser descobrir quantas voltas que o pequenininho dá, o pequeno dá mais voltas, eu multiplico por 3. Se eu quiser descobrir quantas voltas o grande vai dar, o grande dá menos voltas, aí eu divido ele por 3. Lembra que a engrenagem menor é obrigada a dar mais voltas. Vou repetir mais 2 vezes só para ter certeza. Transmissão por corrente, por correia ou rodas dentadas, dente encaixando no dente, a engrenagem menor é obrigada a dar mais voltas. Então, a pequena, ela tem que ficar em termos de ângulo girando mais rápido. A grande é o contrário, vai ficar em termos de ângulo andando mais devagar, assim. A pequena anda mais rápido, e a grande anda mais devagarzinho. Essa é a ideia. Cara, exercício de transmissão, você tem que saber fazer. Olha para esse exercício aqui, cara. Se olha para esse tanto de engrenar, dá vontade de sentar no meio fio e chorar, né? Mas olha para o exercício, ele vai explicar para vocês, tá? Cara, ele está te dizendo, a figura abaixo mostra de forma simplificada o sistema diferencial de um carro, onde a engrenagem A é chamada de pinhão de ataque e transfere quase toda a energia do motor para a engrenagem B, que é conhecida como coroa. Meninos, isso é uma peça do carro chamada diferencial, tá? Já tem um menino da sala que vocês saca pra caramba de mecânica. Será que tá aqui? Esqueci o nome dele. Se ele tiver aqui, ele ajuda a gente. Tem uma chance boa de eu falar merda, tá? Por exemplo, se seu carro tem tração na roda de trás, na hora que você pisa no acelerador, o motor, o pistão vibra, né? Meninos, de alguma maneira, o movimento sai do motor e vai lá para a roda de trás. Esse eixo aqui, acho que é Cardoso não, Cardan, que chama esse eixo, tá? Esse eixo aqui rodando aqui faz a engrenagem A girar. Essa engrenagem A, o dente do A encaixa no B e faz essa roda bege girar, galera, tá? Essa roda bege gira e essa roda bege girando, ó, faz esses 2 eixinhos girarem, tá? E aí, ó, esses dois engrenagens, acho que é pinhão satélite que chama, tá? Essas engrenagens vermelhas são chamadas, acho que pinhão satélite, e elas transmitem movimento para a engrenagem azul e a verdinha, que é pinhão planeta. Um trem assim. Traduzindo, o azul rodar, vai o movimento para uma roda. E o verde rodar, vai movimento para outra roda. Aí você fala, não, mas que engenheiro trouxa, velho. Por que não solda isso aqui tudo? Solda isso, o A faz o B rodar, o B faz o eixo rodar e já vai para as rodas. Seria sim bom se o carro só andasse em linha reta. Se o carro anda em linha reta, as 2 rodas, né, vão percorrer a mesma distância. Só que você entra numa curva, mano, quem faz a curva por fora não percorre uma distância maior. Então, quando você faz uma curva num carro, a roda de dentro, cara, o que acontece? Ela vai percorrer uma distância menor. Então, cara, ela vai ter que dar menos voltas. E a roda de fora vai ter que percorrer uma distância maior. Então, tem que girar mais rápido. Essa engenhoca é justamente para isso. Tem carro de Playboy. Vocês têm que estudar aí, ó. Vocês vão virar médica aí, vai ser bem sucedido, que é para ter dinheiro para comprar essa tecnologia. Tem carro de Playboy que tem um trem chamado controle de tração. Você entra tudo errado na curva, o sensor já vê ali, tá? E já joga o torque, faz uma roda girar mais rápido que a outra, tá? Mas aqui, cara, o lance nosso não é nem para engenharia mecânica, que é física. Se o A possui 20 dentes e gira a 120 RPM, qual é a frequência de rotação de B, sabendo que essa engrenagem possui 80 dentes? Cara, o exercício fuscão, só tem barulho. O A,
Em 1 minuto, o A dá 120 voltas, assim? Cara, o que eu tenho que fazer? Nessas transmissões, eu sempre pego o tamanho do grande, o grande é o B, e vou dividir pelo tamanho do pequeno. Eu posso dividir número de dentes, posso dividir o raio ou posso dividir o diâmetro. Então, o que eu vou fazer? Um tem 80 dentes e o outro tem 20. A primeira conta, deixa eu sair fora aqui, eu pego sempre o tamanho do grande e divido pelo pequeno. Isso aqui você tem que fazer mentalmente. Se eu usar aquelas equações que ficaram lá para trás, a questão fica extensa. Tá, meninos? O que esse 4 vai dizer para mim, tá? Mano, que a razão de rotação é de 4 para 1. Enquanto um dá uma volta, o outro dá 4. Então, cara, eu sei que o A dá 120 voltas em 1 minuto. Como que eu vou descobrir a frequência do B? Vai bater aquela bad. Por quê, cara? O que eu faço com esse número 4? É que eu tenho que pensar muito bem. Eu tenho que pensar muito bem por quê, tá? Se eu achar que o B vai dar mais voltas, eu vou pegar e vou multiplicar por 4. Se eu estiver achando que o B vai dar menos voltas, eu vou ter que pegar esse 120 RPM e dividir por 4. Então, bate aquela bad, galera. E aí, agora é com vocês, hein? Alguém me responde aí. Pode responder no PV aí. O que você acha que eu vou fazer, cara? Eu vou multiplicar por 4 ou vou dividir por 4? Alguém chama no bate-papo, saiu resposta aqui, saiu resposta. Resga o Bruno, ô cavalinho, ó, certinho, hein? Galera, o Bruno ali cantou a pedra certinha. O que nós combinamos agora? Ó, a engrenagem menor é obrigada a dar mais voltas. O B não é engrenagem menor, não, mano. O B não é engrenagem menor, tá? É o contrário. A engrenagem maior é obrigada a dar menos volta. Então, se eu sei que o B vai ter que dar menos volta, a minha lógica não é multiplicar por 4, é dividir por 4, não é assim? Então, sai fora, eu vou ter que fazer o B dar menos voltas, eu vou dividir por 4. Quando eu divido 120 por 4, ele tem uma frequência de rotação de 30 RPM. Galera, esse é o tipo de exercício que você vê a resposta é ligeira, é rapidão, você vai lá, divide um pelo outro. E aqui o pulo do gato é saber se você vai pegar esse número aí e vai multiplicar ou dividir. O importante é que nesse tipo de transmissão, por corrente, por correia ou por rodas dentadas, dente encaixando no dente, lembra que o pequeno vai dar menos voltas. Se tu tá querendo descobrir como que a engrenagem pequena gira, pega lá o RPM da outra, da grande, e multiplica pelo valor. Se tá querendo descobrir o RPM da engrenagem grande, aí se o pequeno dá mais volta, o grande dá menos. Aí tu pega o RPM da pequena e divide pelo valor que você encontrou. Dúvidas aí, meninos? Minhas dúvidas, dívidas, decepções amorosas, tranquilo? Enfim, senhores, enfim, tá? Ninguém falou nada, quem cala consente. Ô, meninos, o único detalhezinho que você vai tomar cuidado, tá? É que, meninos, na transmissão por dentes, quando eu tenho uma roda dentada aqui, e tem uma corrente ou uma correia passando, se aqui gira no horário, o outro horário. Se aqui gira anti-horário, aqui é anti-horário. Agora, nesse tipo de transmissão, sempre que eu passo o movimento de uma engrenagem para a outra, o sentido do giro muda. Uma gira no horário e no outro no anti-horário. Mas é meio que óbvio, você não tem que decorar isso aqui, galera. Por quê? Como que essa primeira engrenagem aqui está girando? Eu sempre vou comparar com o ponteiro do relógio. Mano, ó, se eu ver o troço igual a pequenininha girar, igual o ponteiro do relógio, eu falo que ela gira na rotação horária. O problema é que na hora que o dente de um encaixa no outro, na hora que um desce, ele empurra para baixo. Os dois dentes aqui estão descendo. Só que um vai fazer a curva para um lado e o outro faz a curva para o outro. Ou seja, meninos, quando isso é transferido em movimento para outra, a rotação muda o sentido. Então, meninos, num sistema de engrenagens, onde eu tenho transmissão de dente com dente, o sentido da rotação é invertido. Alguns problemas podem tentar fazer um lance aí para perguntar em que sentido elas giram, tá? Então, na transmissão dente por dente, o único detalhe de diferente que tem da semana passada fizemos as mesmas contas, tá?
A gente falava, a coroa da bicicleta tem 20 centímetros, a catraca tem 5, você divide 20 por 5, dá 4. O pequeno dá mais voltas, se o ciclista fizer a coroa dar uma volta, o outro dá 4. Se o ciclista fizer a coroa dar 3 voltas, o pequeno dá mais volta, 3 vezes 4, 12. Só que naquela transmissão, os dois giram no mesmo sentido. Aqui o sentido do giro é invertido. Então, meninos, alguns problemas, eles vão levar a gente, tá, para uma atmosfera diferente. Ele também pode te questionar o sentido do giro. Aí vamos lá, o Bruno perguntou, professor, existe alguma coisa de sinal negativo ou positivo? Cara, aí fica a seu critério, tá? Fica a seu critério. O Bruno, assim, os livros de ensino médio, tá? Quando a gente for estudar torque, vai ser a última matéria que nós vamos ver. Torque, momento de uma força, tá? Quando eu empurro um corpo, ele ganha rotação horária, aí a gente diz que tem um torque positivo, tá? É uma convenção, tá? E quando eu empurro um corpo, ele tem rotação anti-horária, aquela ação daquela força deu um torque negativo. A maioria dos livros usam isso, mas você pode inventar o seu referencial. Se você quiser, você não é obrigado a usar isso, tá? A maioria dos livros usa rotação horária positiva e anti-horária negativa, mas é opcional, tá? Aqui a gente não tem obrigação, beleza? Mas vamos lá, tem problemas que vão pedir para você analisar a rotação, é o caso desse exercício. É do Mackenzie do ano passado, e ele diz que as engrenagens A, B e C de raios RA, RB e RC, abaixo desenhadas, fazem parte de um conjunto que funciona com um motor acoplado à engrenagem de raio RA igual a 20 centímetros. Então, meninos, parem para não virar confusão, tá? Vamos lá. Motor acoplado à engrenagem de raio RA 20 centímetros. Então, o motor toca o movimento no A. O motor transfere movimento para o A. Se o A roda, o dente do A faz o B girar. E o B leva o movimento para o C. Cara, quem trabalha com engenharia mecânica vai usar isso demais da conta, tá? Meninos, olha. Agora vamos lá. Fazendo girar com frequência constante de 120 RPM. Esse cara aqui, ó, em 1 minuto dá 120 voltas, o A. Considerando-se o raio do B 10 centímetros e o raio do C 25 centímetros, responda as perguntas abaixo. A letra A é de boa, meninos. Qual o sentido de rotação das engrenagens B e C? Horário ou anti-horário? E qual a frequência em RPM das engrenagens B e C? Mas quem não quer parar para pensar muito, decora. Só que o decorar é um conhecimento descartável. Isso aqui gira no horário. Encaixou dente no outro. Se aqui gira horário, o outro é anti. Esse gira anti, o outro horário. Sempre que eu passo o movimento através de dentes de uma engrenagem para outra, o sentido do giro é invertido. Então, tem gente que prefere decorar do que pensar. Olha o tanto que é fácil a letra A, cara. Não sei por que decorar isso aqui. Porque, olha só, galera. Ele já me falou que o A gira. E o A gira igual o ponteiro do relógio. O A gira igual o ponteiro do relógio. Então, cara, ele vai girar. Chega aqui nesse dente aqui, ele quer subindo, assim. Cara, esse dente aqui quer ir para cima. O dente do B também vai para cima, não vai? Os dois indo para cima, às vezes vão fazer uma curva. Pensa no carro. Os dois estão indo para cima, um faz uma curva para um lado, outro faz a curva para o outro. Então, você entende, cara, que o que vai acontecer é que o sentido do giro do B vai inverter. Esse fez a curva para cá, vai rodar amarelinho igual o ponteiro do relógio. O outro vai fazer a curva para lá, vai girar o quê, meninos? Anti-horário, não é assim? Agora, meninos, a engrenagem do B trava no C e empurra ela. Aqui, essa engrenagem do C está indo para baixo, do B, né? E ela empurra a verdinha do C também para baixo. As duas estão indo em diagonal para baixo, porém o B vai fazer a curva para cima e o C faz a curva para baixo. Tu imaginando o C fazer essa curva para baixo aqui, um fez a curva para lá, compara sempre com o movimento do relógio. Imagina na nossa cabeça um ponteirinho do relógio girando, tá? Se a engrenagem gira igual o ponteiro do relógio, você fala que ele tem rotação horária. Então, se o A é horário, o dente do A travou no B, inverte. O B vai ser anti, tá? Se o dente do B trava no C, você inverte de novo.
Então, o C tem rotação horária. Tranquilo, senhores? Cara, quem trabalha com engenharia mecânica é cheio desse trem, tá? Tem hora que o eixo está girando, dá muito torque, muita rotação. Eles têm que reduzir a velocidade disso. E aí, com um sistema de engrenagens, rodas dentadas, tem um monte de esquema aí. Cara, letra A fácil, né? Na letra B, ele quer conta, meninos. Ele fala que o raio do A é 20, o raio do B é 10. Fala que o A está 120 RPM e nós queremos saber qual que é a frequência do B e do A. Mano, não posso pegar o A aqui e dividir pelo C, não tem nada a ver. Véio, a engrenagem A nem toca no C. Eu tenho que fazer passo a passo, ninguém vai sacanear. O máximo que pode fazer, o Enem, acho que uns 2 anos atrás, 3, tá? Colocou sistema de 4 engrenagens. Você tem que sempre seguir a linha lá e ir de uma para outra. Eu tenho transmissão de movimento de A para B. Cara, não interessa. Eu sempre pego o maior e divido pelo menor. E depois eu penso o que eu faço com esse número. Eu sempre pego o maior e divido pelo menor. Então, eu vou dividir o A, que é o maior, 20, pelo B, que é o menor, 10. Então, 20 dividido por 10 é 2. Aí eu vou parar para pensar o que eu vou fazer com esse 2. Eu já sei como é que o A gira. O A gira a 120 RPM. Se eu tiver desconfiado que o B vai dar mais voltas, eu vou pegar e vou multiplicar por 2. Se eu tiver desconfiado que o B dá menos volta, eu divido por 2. Isso aí tem que ficar aqui na sua cabeça. Transmissão por corrente, por correia ou dente no dente. Na sua cabeça vai ficar, a pequena dá mais voltas, a pequena dá mais voltas, a pequena dá mais voltas, a pequena dá mais voltas. A pequena vai dar mais voltas. Se eu ver que a engrenagem A é a pequena, eu vou multiplicar. Se eu ver que a engrenagem, meninos, é maior, eu vou dividir. Nesse caso, eu estou comparando o B com o A. O B é menor, não é? Se o B é menor do que o A, ela é a pequena, então ela vai dar mais voltas. A engrenagem menor dá mais voltas. Então, você entendeu por que eu peguei os 120 RPM e multipliquei por 2? De boa, meninos? De boa? Se, por exemplo, a engrenagem A estivesse os dentes dela conectadas na C, a C é maior do que o A. Aí ela ia dar menos voltas. Aí eu ia dividir por esse valor. Agora, beleza. 120 por 2. Eu sei que a frequência do B é 240 RPM. 240 RPM. Agora, vamos lá. Vai ter transmissão de movimento de B para C. Os dentes do B transmitem movimentos para o C. E agora, meninos, olha, o raio do C é 25, né? Cara, na transmissão de B para C, o que eu vou fazer, meu irmão? Meninos, na transmissão de B para C, o que eu tenho que fazer? Eu divido o tamanho do grande pelo pequeno. Sempre eu divido o tamanho do grande pelo pequeno. Então, eu vou pegar, vou dividir 25 por 10. O resultado deu quanto? 2,5, não é assim? Agora eu vou pensar muito bem no que eu vou fazer, senão eu vou fazer cagada aqui. Galera, 2,5. Se eu achar que a engrenagem C vai dar mais voltas, eu vou pegar o 240 RPM e multiplicar por 2,5. Se eu achar que a engrenagem C vai dar, meninos, menos voltas, aí eu vou pegar esse 240 RPM e dividir por 2,5. Alguém me responde aí, cara. Para mim achar a frequência do C, você acha que eu faço 240 vezes 2,5 ou 240 dividido por 2,5? Alguém dá uma opinião aí no bate-papo? Isso, Alexandre, ó, dividido, certinho, dividido, galera. Topper. Essa é a engrenagem maior. Se você tá com aqui dentro da sua cabeça, a pequena dá mais volta, a pequena dá mais volta, opa, essa aqui não é pequena, essa é a maior. Então, a maior, a engrenagem maior dá menos volta. Menos volta é o dividir. Eu vou dividir 240 por 2,5, eu ia tirar a vírgula de baixo e colocar o zero em cima, assim? Seria de que nem igualzinho dividir 2.400 por 25, não é isso? Se você pegar uma maquininha e fazer a conta, vai dar 96 RPM. Você entendeu o cacuete para fazer exercício de transmissão? Se não for assim, galera, se for para a gente usar aquelas equações, chegar aqui e falar ômega A vezes RA é igual a ômega B vezes RB.
Moço, vai demorar demais, cara. E eu já dou o conselho logo. Não faça esse tipo de questão. Pule ela, porque senão ela vai consumir o tempo seu na prova de vestibular ou no Enem. E se teve alguém que não entendeu isso aqui, cara, isso aqui você não parar e usar a sua cabeça ao invés de escrever, aqui você não escreve. Aqui exercício de transmissão, você não escreve muito não, você mais pensa do que escreve, tá? Gente, dúvidas, dívidas, decepções amorosas. Para enterrar esse defunto, galera, tá? Para enterrar esse defunto, cara, eu nem expliquei transmissão por eixo. Vou falar no finalzinho da aula, tá? Vou falar no finalzinho da aula, porque é tão básico, cara, tá? A transmissão por eixo, que dá para a gente fazer exercício dela, mesmo sem você ter visto a teoria. Olha essa questão aqui, galera. Vamos ver se vocês conseguem fazer ela. Isso aqui é do Enem de 2016, direto do túnel do tempo. A invenção e o acoplamento entre engrenagens revolucionaram a ciência na época e propiciaram a invenção de várias tecnologias, como os relógios. Ao construir um pequeno cronômetro, um relojoeiro usa um sistema de engrenagens mostrado. De acordo com a figura, um motor é ligado ao eixo e movimenta as engrenagens, fazendo o ponteiro girar. A frequência do motor é de 18 RPM e o número de dentes das engrenagens está apresentado no quadro. O A tem 24 dentes, o B tem 72, o C tem 36 e o D tem 108. Galera, o motor faz esse eixo girar. Esse eixo girar faz a engrenagem A girar. Os dentes do A travam no B. Então, a engrenagem A girar faz a B girar. O B está girando, galera, e ele está no mesmo eixo de rotação do C. Cara, uma volta do B também é uma volta do C. Quando eu tenho duas rodas dentadas, vou explicar agora, tá? E elas estão soldadas no mesmo eixo, o número de voltas que elas dão é o mesmo. A engrenagem C roda e vai fazer a engrenagem D girar. A engrenagem D está no mesmo eixo do ponteiro. Se eu souber que a engrenagem D deu uma volta, o ponteiro também dá uma volta. Então, é uma questão meio chatinha, tá? A frequência de giro do ponteiro em RPM é... Ele quer a frequência de giro do ponteiro em RPM. Quer saber se é 1, 2, 4, 81 ou 62. E aí, o que você acha que você vai fazer, hein? Eu tenho que sair da engrenagem A e, parecido com aquele exercício anterior do Mackenzie, descobrir, cara, como que a engrenagem D gira. Se o D girar 3 RPM, o ponteiro também gira 3 RPM. E aí, meninos? Alguém sabe a resposta? Alguém se arrisca? Alguém se arrisca a responder isso aí? E aí? Meninos, ó, não estou enxergando muito bem, eu vou passar vou colocar aqui maior aqui, ó, tá? Meninos, ó, o importante, grava esse número aqui, ó. 18 RPM é a frequência do motor. E nós vamos precisar desse número aqui, hein? O que aconteceu aqui, cara? Pera aí que eu volto aqui agora, cara. Ih, pulou outro aqui o trem. Pera aí, galera, deixa eu consertar esse slide aqui, ó. Não, mas vamos embora, tá certo. Ó. Vocês lembram quantos RPM que era? Meninos, ó, já arriscaram aí. Quantos RPM que era o motor, hein? Era 18, né? Eu vou voltar lá para ver, pera aí. Cara, é 18 RPM do motor, certinho. Então, vamos pensar aqui, 18. Cara, ó. Vamos começar? Apitou, começou. O motor girar faz o A girar. Então, foca a sua atenção aqui na engrenagem A. Foca a sua atenção na engrenagem A. Meninos, olha. Relaxa. Foca a sua atenção na engrenagem A. Eu sei que ela gira a 18 RPM, não é assim? O movimento da engrenagem A vai ser transmitido para a engrenagem B. Então, eu paro. É dente do A encaixando no B. Eu vou pegar aqui, olha, na tabela, o A e o B. Meninos, ó. Eu estou tendo transmissão, sai fora, só sabe de A para B. Eu venho na tabela, pego os dentes do A, os dentes do B. Meninos, aqui na divisão, sempre é o grande pelo pequeno. Meninos, eu não vou mexer com vírgula não, tá? Eu não vou mexer com vírgula não, tá? Você sempre pega o maior e divide pelo menor. Então, eu vou dividir 72 por 24.
Eu vou dividir 72 por 24, deu 3, não é? Está certo essa conta? Tá, 3 vezes 4, 12, vai 1, 3 vezes 2, 6, com 7, tá certo. A razão é 3. O que eu faço com esse 3? Agora é a hora que eu vou parar. É aqui que está o perigo de eu errar. Se eu tiver desconfiado que a engrenagem B vai dar mais voltas, eu vou pegar o 18 RPM e vou multiplicar por 3. Se eu tiver desconfiado que a engrenagem B vai dar menos voltas, eu pego o 18 RPM e divido por 3. Então, esse tipo de questão você faz mais aqui na sua cabeça do que numa folha de papel. Mas vamos lá, vamos lá. O que vai acontecer com a engrenagem B, galera? Meninos, ei, eu vou pegar o 18 e vou perguntar para você. Eu vou multiplicar ou dividir? Não vou entregar o ouro aqui agora não, hein? Meninos, a frequência do B, dividir, vocês estão cavalo hoje isso, cara? A engrenagem pequena dá mais voltas. Se a engrenagem B fosse a pequena, ela daria mais voltas, eu multiplicaria por 3. Só que a engrenagem B, se comparada com A, ela é a maior. Então, ela tem que dar menos voltas. Então, tem que dividir por 3, assim? Então, a frequência do B, meninos, ó, eu vou pegar os 18 e dividir por 3. Deu 6. Beleza, 6 RPM. Tá, agora para. Eu nem te expliquei, eu pulei os slides aqui. A engrenagem B roda e dá para ver que ela está soldada. Se tivesse um rolamento aqui, era outra coisa, tá? Mas ela está soldada num eixo. Ó, isso aqui é um eixo. Então, uma volta do B é uma volta do eixo. E a engrenagem C também está no mesmo eixo. Transmissão por eixo, cara, é tão fácil que a gente deixa no finalzinho. 1 minuto eu te explico ela. Aqui, cara, com perdão da palavra, qualquer pessoa, por mais lerda que ela seja, ué, se o B dá uma volta, o C também dá uma volta. Então, menino, você entende que a engrenagem B e a engrenagem C, elas giram no mesmo eixo, então tem o mesmo RPM. Se é 6 RPM para o B, também é 6 RPM para o C. Tá? Meninos, ó, tá beleza? Agora, para que o dente do C vai travar no D. Isso eu vou ter transmissão de movimento. Aqui é 6 RPM, só que o dente do C trava lá no D. Então, na transmissão de C para D, eu vou ter que pegar o tamanho deles e dividir. Um é 36, o outro é 18. Tem exercício que ao invés de dentes, dá o diâmetro, você divide. Tem exercício que dá o raio, você divide o tamanho do grande pelo tamanho do pequeno. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir 108 por 36. 108 por 36 deu 3. E agora eu vou parar muito aqui, vou parar para ver o que eu faço com esse 3. Se eu achar que a outra engrenagem vai dar mais voltas, eu vou multiplicar 6 por 3. Se eu achar que a outra engrenagem vai dar menos voltas, eu vou dividir o 6 por 3. Mas a engrenagem pequena dá mais voltas. A engrenagem D não é a pequena, ela não vai dar mais voltas. Ela vai dar menos volta. Sim? Então, eu vou pegar o RPM, a frequência do D, ela vai dar menos voltas, né? 6 RPM dividido por 3, eu tenho 2 RPMs. Então, a frequência de giro aqui é de 2 rotações por minuto. 2 rotações por minuto, a alternativa correta é a letra B. Confere, meninos? Teve um Malandrovski aí que chutou uma, né? Mas o meninozinho, em momento nenhum, ele falou que isso aqui era o ponteiro do segundo, seu malandro, né? Se ele tivesse falado pra gente que isso era o ponteiro dos segundos, a gente não fazia essa conta, não. O ponteiro do segundo relógio, né? Dá uma volta. Só que isso é um cronômetro, seu espertinho. Ih, dançou. Isso é um cronômetro, né? Então, quando ele liga o cronômetro, tem vários ponteiros lá. Cara, então tá aí. Então, a alternativa correta nesse caso é a letra B. Cara, deixa eu voltar lá, que eu pulei uns trem aqui. Mas é tão óbvio, cara, que aqui a gente praticamente encerrou a conversa, tá? Encerramos a conversa. A última transmissão que tem é essa aqui, cara. Mano, se você aprendeu a primeira, cara, tá? Você lacrou. Se você aprendeu a primeira, transmissão de MCU por eixo não tem mistério, cara, tá? Meninos, olha, eu coloco uma correia aqui na engrenagem B, ligo no motor. Se a B girar, ela está soldada no eixo, o B deu uma volta, o eixo também dá uma volta. E a engrenagem A está no mesmo eixo, então ela também vai dar, cara, o quê? Ela também vai dar uma volta.
Então, nesse tipo de cenário aqui, galera, presta bem atenção, hein? Aqui não tem mistério. Se o B gira no horário, o eixo gira no horário, o A vai fazer o quê? Também girar no horário. O sentido gira é o mesmo, assim? E o mais importante, galera, eles giram com a mesma velocidade angular. As engrenagens giram no mesmo sentido e elas têm a mesma frequência de rotação. 10 RPM para o B, 10 RPM para o A, tá? Uma volta no B, uma volta no A, 2 voltas no B, 2 voltas no A. Mesmo sem explicar isso aí para você, a gente usou. Mano, a gente usou isso aí nas questões anteriores. É um lance bem óbvio. Não precisa anotar essas equações. A velocidade angular deles é a mesma. Tá? Agora, tem um viadinho do WR, né? No viadinho do WR vai ficar um pouquinho diferente, galera, tá? As lineares são diferentes. Porque para mim descobrir o ômega, eu tenho que pegar o V e dividir pelo raio. Então, ômega do A vezes RA é igual ao ômega do B dividido por RB. O que você vai dizer? Você não vai usar nunca isso aí, cara. Nunca que você vai usar isso aqui, tá? Nesse tipo de transmissão, meninos, você tem que entender é o seguinte. Quebra a cabeça, não decora a fórmula, não. O B deu 2 voltas, o A também dá 2 voltas. Aí, se eu quiser calcular a velocidade linear do A, eu venho aqui e uso o viatinho WR. Aí faz diferença. Na linear faz diferença, galera. Faz diferença, tá? Faz diferença, porque se o raio for maior, a engrenagem grande vai ter uma velocidade linear diferente. Se o raio for menor, isso faz com que a engrenagem menor tenha uma velocidade diferente. E você entendeu que nesse tipo de cenário aqui, tá? É o mais simples de todo. Cara, na transmissão de MCU... Cadê a barra de ferramenta aqui, cara? Tá aqui. Isso. Na transmissão de MCU, tá? Então, nós temos 2 minutos. Vamos organizar as ideias. Na transmissão de MCU, se ela for feita por eixo, aí é de boa. Isso, ó. Você vai fazer essa colinha aqui, ó. Vou pegar aqui, pra gente encerrar a conversa. Transmissão de MCU. Se eu tenho um eixo, tá? Eixo. Mano, e vou soldar algumas rodas aqui, ó. Vou soldar a roda A, tá bom? Soldo o A, que é uma roda grande, e soldo o B, que é uma rodinha pequenininha. Isso aqui é bem óbvio. Ué, cara, ó, uma volta do eixo significa o quê? Significa uma volta da engrenagem grande e uma volta da engrenagem pequena. Aqui, cara, ó, tá? Se o eixo gira no horário, o outro gira no horário, o outro gira no horário. Então, todo mundo gira da mesma forma. Agora, meninos, presta atenção, hein? Se essa roda aqui tem dentes, se essa roda ali, ela é dentada, aí o bagulho é diferente, tá? Se aquela roda ali é dentada, o eixo gira. Isso aqui gira, isso aqui gira. Aqui tem dente, tá? Aí, se alguma outra roda for conectada aqui, mano, eu vou conectar uma aqui e, cara, aí é diferente. Nesse tipo de transmissão aqui, cara, tá? Aí você tem que tomar cuidado. Se tiver uma correia, meninos, olha, se tiver uma correia ou uma corrente transferindo o movimento de uma para a outra, o sentido da rotação vai ser o mesmo. Se for dente de um encostando no dente do outro, o sentido da rotação inverte, tá? É a única diferença. Agora, ter correia ou os dentes encaixarem direto, tenta lembrar que a pequena dá mais voltas. Divide o tamanho da grande pelo tamanho da pequena, tá?